em relação à pedra nos rins, que é a litíase renal, e em relação à cólica, né, em relação à crise renal, a gente vai ter que falar de dois conflitos diferentes, né, de duas situações que se associam para causar a cólica renal. E aí então nós temos aqui a estrutura do rim, né, tudo vai acontecer aqui no rim. No rim nós temos vários tecidos, várias estruturas que fazem funções diferentes. Para a gente falar dessas duas questões, pedra no rim e crise renal, a gente vai ter que falar de duas regiões específicas que são, né, os canais coletores do rim, aqui nas pirâmides renais, e a pelve renal, que é essa estrutura aqui, que está aí, que recebe, que coleta toda essa urina para levar para a bexiga, né? Então, os canais coletores do rim é o que estão associados aí às pedras nos rins. A pelve renal é o que está associado à contração, à cólica renal, que a gente vai ver aqui embaixo. Então, em relação aos canais coletores renais, o conflito biológico que a gente vive, a situação que te pegou de surpresa, a situação que você viveu, que te causou essas pedras nos rins, começaram com um conflito, um DHS de abandono. Então, um conflito de abandono, de se sentir sozinho ou sozinha, isolado, né? Às vezes distante de alguém específico, distante de um grupo específico, mas é uma percepção onde algo que te pegou de surpresa, que te incomodou realmente, né? Te pegou de surpresa e te trouxe um sentimento difícil, e você teve que lidar com isso numa noção de abandono, de se sentir sozinha, certo? Porém, não é só isso. Quando isso acontece, quando você se sente sozinha e abandonada, a estrutura renal que está associada a isso, que é o canal coletor renal, ele vai aumentar de tamanho. Então imagina aqui que esse canal coletor aqui aumenta de tamanho. Porque na natureza existe uma questão evolutiva, onde quando a gente se sente sozinho, a gente se sente muito próximo de um período da evolução onde os animais começaram a transitar, né, entre o mar e a terra. Então, alguns animais tinham dificuldade de fazer esse processo, de estar nessa transição, e muitos, inclusive, morriam porque não estavam adaptados. Então, toda vez que isso acontecia, que havia uma dificuldade nessa transição, né, esses animais se sentiam sozinhos ali, né, vamos dizer que uma onda chegou e empurrou um peixe para fora da água, lá na areia, né? E aí ele ficou ali sozinho, porque ele não consegue voltar, não consegue fazer nada, é como se ele tivesse exilado, é como se ele fosse um refugiado, vamos dizer assim, sem o seu lugar de segurança, sem as pessoas de segurança, sem conforto. E ele precisa esperar, por exemplo, esse peixe, a próxima onda para levar ele de novo para o mar, senão ele, lógico, desidrata e morre. Para que esse peixe não desidrate e morra, os canais coletores do rim aumentam de tamanho e começam a fazer retenção de líquidos. Então, o sintoma associado aqui a esse abandono, a essa fase aqui, ó, azul, é a retenção de líquido. Então, aqui, retenção de líquido, RL aqui, tá? Então, a retenção de líquido. Essa retenção de líquido vai ajudar esse indivíduo a esperar a próxima onda. Aquela história que eu falei, né? Esperar a próxima onda para levar ele de novo para o mar. Quando isso acontece, quando a próxima onda vem e leva ele para o mar, ele resolveu isso daqui, né? Esse conflito de abandono, e ele vem para a fase chamada de fase de cura ou fase de cicatrização, tá? Que é essa fase vermelha aqui, aonde isso que aconteceu aqui vai ser degradado e a pirâmide renal ela vai voltar para o seu tamanho habitual. Porém, para que se chegue à formação de pedras nos rins, esse indivíduo está passando por isso várias vezes. Então ele está crônico, né? Ele sai daqui e volta para a fase ativa de novo, como se ele revivesse o conflito de novo. Alguma coisa está impedindo que ele vá até o final. E esse processo de crescimento e
degradação dessa pirâmide renal, vai produzindo um lixo, e esse lixo vai ficando acumulado na região do rim, né, que é o que a gente chama de cálculo ou de pedra renal. Então, muitas vezes ele estando aqui, não atrapalha muita coisa e não gera sintoma. Porém, quando esse mesmo paciente aqui, ele vive um conflito de dificuldade de marcação de território, dificuldade de dar limite a alguém no seu território, né? Dificuldade de delimitar os limites do seu território como se tivesse alguém invadindo esses limites territoriais. Então ele vive aqui um conflito de dificuldade de marcação de território. Quando isso acontece, nessa fase ativa de conflito, a pelve renal, ela não vai crescer igual a pirâmide renal, ela vai fazer uma ulceração no seu epitélio escamoso, né? Na mucosa superficial da pelve renal, que é formada por epitélio escamoso. Depois que esse indivíduo resolve essa dificuldade de marcação de território, ele vem para essa fase aqui em vermelho, né? Sai daqui, vem para aqui, e nessa fase aqui, isso daqui vai ser reconstruído, cicatrizado, passando por um processo, né? Passando por todo esse processo de cicatrização. A próxima fase é essa daqui, ó, que é o que a gente chama de crise epileptoide, né? Nessa crise epileptoide, essa pelve renal vai fazer contrações. São essas contrações que vão mobilizar as pedras no rim, levar essas pedras aqui do rim para o ureter, e é aqui que o paciente tem dor. Então esse é o fenômeno causador da cólica renal, da crise de cólica renal, ok?